Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico e aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila, como de costume, sigo aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Cara, a gente tá aqui na segunda tentativa que deu erro na primeira. Na primeira teve uns delays aqui. Na segunda o Rodrigo veio com energia pra fazer a introdução. Aí me lembrou... agora que a gente tá chegando no carnaval, me lembrou a época de Copacabana que eu morava, que os caras que cantavam aquele pagode naqueles bares de Copacabana, eu adoro aqueles caras. Eles sempre começavam com alegria, alegria! Aí, quase que eu gritei aqui agora pra você. Outra coisa em Copacabana também são os caras da capoeira. Que porra, capoeira, é um clássico de Copacabana. Também cuidado pra não levar a rasteira aí, mas tudo bem, graças a Deus. Início, voltando ao recesso, com chuva, e vamos que vamos. É isso aí, Natália. Recupere-se e fale como você tá. Eu fiquei perdida. O Rodrigo teve uma baixa de pressão, do nada ele teve um pico de adrenalina, tudo exatamente em 2 minutos. O Brunão falou, regrava. Aí o pressão baixa, que ele tava pressão baixa, adrenalina. Aí o Pedro chegou, Copacabana. Eu fiquei um pouco perdida, mas o importante é que isso sempre mantém o quê? A capacidade cognitiva lá no alto, que é pra conseguir pegar todos os assuntos e todo mundo vida totalmente Vanessa Lopes das ideias. A verdade é essa. Que horror, Rodrigo. É isso. Se me cancelarem, peço perdão aí, preventivo já. Tá Se errei, peço perdão. Vacilei, errei, fui moleque. Dito isso, entrando em Vanessa Lopes. Salve, Neymar! Gente, isso ainda é um podcast jurídico. Ainda é um podcast jurídico. Vamos aqui. E faz sentido eu falar de Vanessa Lopes. Faz sentido, Brasil. Sabe por quê? Porque a gente vai falar de Big Brother Brasil. Já entrando na pauta aqui, pé na porta, daquele jeito. Porque outro participante desse Big Brother... No caso, barriga na porta, né? Nesse caso, a barriga na porta. Estamos falando de Pequeno Rodriguinho. Você vai pensar, o que o podcast jurídico, que todo mundo não para de rir, vai estar falando sobre Rodriguinho e vai fazer algum sentido com o conteúdo, com a pauta do podcast. Eu vou explicar por quê. Rodriguinho tá preso lá, claro, voluntariamente. Big Brother, né? Voluntariamente tá lá, confinado na casa, mais vigiada do Brasil, sob os cuidados de Tadeu Schmidt. E ele tá... E naturalmente você acaba ficando lá muito tempo e certas coisas acontecem do lado de fora. Acontece que Rodriguinho está cheio de dívida aqui no Brasil, fora da casa. E nesse sentido, acaba gerando questionamentos como vamos executar essa dívida que eu tenho com um cara que está dentro do Big Brother. Um pouco informativo esse conteúdo que a gente está querendo trazer. E sabe quem vai trazer esse conteúdo, Natália? Qual vai ser a solução? Quem a gente vai responder esse questionamento que o Brasil inteiro quer saber? Não. O Barão, Pedro, você como advogado experiente nesse mercado de locação, que as dívidas são de locação e IPTU, devedor, correto? Pedro? Certo. Como é que acha o devedor? É isso Como que a gente quer saber. Esse cara, apesar de eu saber, todo mundo sabe que ele tá na Curicica. Isso tem que ser dito também. Alô, oficial de justiça. Eu já dei informação, Vamos aqui, a gente já deu um spoiler. Já deu a gente que o já cara deu tá na spoiler. Curicica. Bom, vamos lá. Primeiro, a dúvida que surgiu era se ele podia ser citado enquanto ele estava lá no Big Brother, né? Isso. Então, obviamente, pode. O cara não vai deixar de pagar a dívida só porque ele tá no Big Brother. Agora, como é que você vai fazer isso? Aí depende do advogado do condomínio, ou o PGM, no caso da dívida do município de IPTU, né? Existem várias formas hoje que você pode fazer a citação da pessoa que tá, por exemplo, fora ou em um lugar que você não tem desconhecido. Um deles, e o mais fácil, vamos dizer assim, entre aspas, no novo Código de Processo Civil existe uma forma que, se o condomínio edilício tiver portaria 24 horas e porteiro com poderes para receber intimação e correspondência, então você pode citar no endereço e a citação é dada como válida. Então, já aí você já poderia eliminar, e se o advogado não pensou isso, depois você paga aqui, ó, rachucho dos honorários, porque ninguém trabalha de graça, não. Manda o Pix. Então, já é uma forma de citação que cada vez é mais comum, eu uso bastante lá no escritório. E no começo, na transição do CPC, tinha juiz que ficava meio reticente. Tinha um ponto ali Primeiro falava por oficial de justiça, se não conseguisse, aí tu ia lá numa segunda instância. Hoje em dia, já tem caminhado bastante positivamente aqui no TJ do Rio. Se você não é do Rio, comenta aí pra gente como é que é no tribunal aí do seu estado. Mas aqui no Rio, os juízes têm a tendência de dar a citação, de aceitar o pedido de citação
nessa forma que eu acabei de falar. O Rodriguinho, no caso, é de São Paulo, mas enfim, se alguém de São Paulo souber como anda, né, esse caminho jurisprudencial seria bastante interessante também. É interessante agregar nisso que o Pedro tá falando. Depois que teve essa discussão, ficou-se essa discussão, né, óbvio, logo assim, do novo CPC, os contratos de locação de shopping center começaram a prever expressamente no contrato que os gerentes das lojas tinham poder de receber citação e intimação pela pessoa. Então, ou seja, o próprio shopping já queria colocar aquilo previsto no contrato. Que assim, a gente chama de contrato de locação, mas é um contrato... Mas isso quando se trata de uma citação para PJ, né? Pra PJ, claro. Pra pessoa jurídica, gente. Eu tô falando de o cara tá lá com uma ação de alimentos da pessoa física ali. Aí tá o juiz gerente, eu tô falando aqui de pessoa jurídica. Claro. Justamente por causa dessa discussão. Porque eles já queriam trazer pra essa regulação, que eles chamam de contrato de locação, mas na verdade não é. É um contrato sui generis, porque regula uma série de questões entre a pessoa que está ocupando um espaço no shopping e a administradora do shopping, por exemplo, uma pessoa jurídica e a Multiplan, uma pessoa jurídica e a Alus, e todas as demais administradoras do Brasil, exatamente. E eles fazem essa previsão hoje em dia em contrato. E às vezes eles fazem até uma previsão mais ampla de qualquer funcionário. Aí o ideal, obviamente, é sempre se restringir, pelo menos a um gerente, uma pessoa que tenha capacidade de fato de receber algum tipo de notificação judicial, seja ela qual for, uma citação, uma intimação, algo do gênero, e repassar pro responsável ali dessa empresa. Eu tô falando de pessoa jurídica. Mas foi exatamente, eles trouxeram isso pro contrato. Achei interessante essa preocupação dos shoppings. E complementando o que a Natália tá dizendo, obviamente o Rodriguinho ele tem representantes que ficaram fora da casa e que estão respondendo pelos negócios deles, por toda a questão da carreira dele. Então é óbvio que se você souber onde esse cara tá, um agente, empresário, se você achar isso, que deve ser muito fácil ser gulgado isso e você achar essa informação, deve ter... você também pode receber se o cara tiver procuração, porque ele naturalmente está administrando a questão patrimonial do Rodriguinho. Então, aquele famoso contatos para shows. Vai lá e liga pro cara e descobre a informação. Minimamente no Instagram do cara deve ter esse arroba aí do camarada ou da mulher que faz essa gestão de carreira. 248, parágrafo 2º do CPC, pra quem é do direito. E também, na pior das hipóteses, você manda citar lá na Globo. Vai ao oficial de justiça quando a câmera tá desligada e leva lá pro Rodriguinho. De dame lá. Então, o Rodriguinho tá devendo aluguel. Quem atendeu o telefone ganhou uma citação. Vai o seu barriga lá cobrar o aluguel do Rodriguinho. Rodriguinho vai ser despejado, gente, nessa altura do campeonato. Daqui a pouco vai ser despejado da casa mesmo, no voto popular. Vai estar acontecendo porque ele tá se esforçando bastante pra isso e pelo que a gente tá observando na internet. Falando em internet, eu tenho que pedir uma coisa pra vocês. Aproveitando logo o início do programa, vou pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais. @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram. E Manda Pro Jurídico Podcast nas suas principais plataformas de áudio e vídeo: YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, enfim. Estamos presentes em todas elas. Consuma-nos como preferir, beleza? E... Não, lá ele. Nosso conteúdo. Gente. Toda interação é muito mais que bem-vinda, porque assim a gente vai conseguir cada vez mais desenvolver e crescer a nossa bolha virtuosa de juristas que pensam em desenvolvimento da advocacia. Beleza, galera? Um grande abraço. Vamos voltar aqui pra pauta. Um grande abraço. Eu já queria você despedir, né? Um grande abraço. Acabou o programa aqui agora. 5 minutos de podcast, mas hoje é isso. Um grande abraço da chamada aqui do que você fala. Mas agora você falou de município, é uma coisa que a gente tem que começar a trazer também, um assunto um pouco menos... midiático. Acho que é midiático. Se bem que é bem midiático. É um assunto menos... que chama menos... fofoqueiro. Menos fofoqueiro, podemos dizer assim, que são as chuvas que estão alastrando aqui no Rio de Janeiro. E diversas vezes já vimos em Minas Gerais, já vimos em Santa Catarina, diversos estados aqui da nossa federação, que a gente tem que endereçar pontos que poucas vezes são abordados no noticiário convencional, né? Porque, assim, gente, a gente está vendo que é algo que acontece muito e o problema não é sanado. Mas vivemos num estado, numa federação, que essas coisas são planejadas, estão presentes na nossa Constituição. De quem é a responsabilidade para esse tipo de tutela, esse tipo de cuidado com a população, com a nossa sociedade? Essa é a questão. Encontramos aonde? Na Constituição, artigo 37. Município. Por que isso não é resolvido? A nossa Constituição, ela prevê muita coisa e, eventualmente, essa é uma das críticas à nossa Constituição. A gente tem uma Constituição muito incrível e a gente tem uma dificuldade séria de aplicabilidade, né? Então, por isso que a gente sempre recorre a princípios constitucionais. Por isso, até trazendo uma visão macro, que muita gente bate no STF, porque muita coisa chega na Constituição. E se tudo chega na Constituição, tudo necessariamente vai chegar no STF. A gente tem, sim, essa previsão que fica
a cargo do Estado cuidar, obviamente, da parte de urbanização das cidades. E aí, na nossa divisão, você pode estar falando de um município ou do Estado ou até de uma competência federal. Então, o que acontece aqui no Rio de Janeiro e em todos os estados que sofrem sobre isso, ou qualquer coisa que seja uma responsabilidade do Estado? Nesse caso, quando se busca culpabilizar o Estado, em regra, ele tem uma responsabilidade objetiva. Então, você pega o dano e o nexo causal e você poderia imputar a responsabilidade ao Estado. Quando você trata de chuva, começa a existir algumas outras discussões, não necessariamente da chuva, né? Qualquer coisa que poderia ser citado como evento da natureza. Um evento da natureza, exatamente. Uma chuva, coisas que não tem no Brasil, mas digamos um terremoto, coisas do gênero. O STF tem um entendimento que vem solidificando, mas ainda assim existem algumas decisões para todos os lados, que é a responsabilidade subjetiva do Estado ou do ente federativo especificamente. Mas quando você vê muitos estados que sofrem com relação a pessoas ficando sem casa, pessoas sofrendo em razão das chuvas, como, por exemplo, a gente citou antes aqui do episódio começar, o estado de Minas Gerais, que é um estado que sofre muito com a chuva, muito. Você vê uma série de decisões imputando, sim, responsabilidade a um ente. Seja ele o município, seja ele o estado. A Bahia, no início do ano passado também, eu lembro, na época do Réveillon. Sim, exatamente. Então, de alguma forma, eu acho que não tem como, dado a nossa estrutura constitucional hoje, você querer esquivar a responsabilidade do ente, seja o município ou seja o estado. Até porque, ainda que haja uma alegação, como eu vi, por exemplo, alguns políticos dizendo que, mas aquelas pessoas estavam ocupando uma área irregular. No caso aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, algumas áreas de alagamento foram áreas de ocupação irregular. Mas ainda assim é dever do município ou do estado fiscalizar aquela ocupação e não permitir que aquele local seja ocupado. Uhum. A gente tem uma série de leis tratando sobre essa questão de urbanização, sobre o aspecto fundiário aqui no Brasil, que é uma coisa muito séria. Isso não é um problema só do Rio de Janeiro, ou de Minas, ou da Bahia. O nosso país é muito grande, sofre com diversas questões, sofre com marginalização de algumas localidades. Então, assim, em linhas gerais, eu entendo que sim, é a culpa dos entes, mas existem outras decisões que mitigam essa situação. Mas, para mim, é muito claro. Antes de passar para o Pedro, só quero afirmar que o dispositivo legal que a gente está falando da Constituição é o 37 e o seu parágrafo 6º também, tá? Se vocês quiserem dar uma pesquisada lá. It. Não, legal. Fazendo a piada geral aqui, é o seguinte. O que o STJ, principalmente, entende nesses casos e, eventualmente, até no STF, quando bate as questões constitucionais, como, por exemplo, do artigo 37, que o Rodrigo estava citando. O que o ente, Estado, quando a Natália fala, não é o Estado, literalmente, do Estado do Rio de Janeiro e da Bahia, é o Estado lato sensu, então é Estado, município, União. O que o ente, seja Estado, município, União, fez preventivamente para coibir os desastres naturais. Então, ele tomou alguma medida, ele investiu em infraestrutura, porque esses eventos, eles acabam tendo uma recorrência. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a região serrana do Rio, por exemplo, ela todo ano tem catástrofe. Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, essas regiões tem despencamento de barranco, interrompe a estrada que cai. Então, sempre tem. Não é uma coisa que eventualmente acontece. Então, se o poder público toma medidas proativas, já que ele sabe que existe essa recorrência, para poder investir em infraestrutura, investir em prevenção, investir até em questões ambientais, como, por exemplo, a Natália citou, de construções irregulares, aí o tribunal entende que dentro do limite, dentro do que o município, o Estado ou a União poderia fazer, ela tomou todas as medidas cabíveis. Aí, nesse caso, que é raríssimo no Brasil, ele sim não teria a responsabilidade subjetiva. Por quê? Porque ele tomou tudo, ele fez tudo que ele podia fazer. Então ele seria, entre aspas, isento de culpa. Porém, a gente sabe que não é isso que acontece nos entes aqui no Estado brasileiro. As prefeituras, principalmente as prefeituras, elas negligenciam, e essa foi inclusive a palavra usada na jurisprudência do STJ recente, que foi tema dessa semana, inclusive no caso de Brumadinho, depois a gente pode entrar e falar. Verdade. Que ele diz que a prefeitura, é comprovado que ela negligenciou os meios pelos quais ela poderia investir
para que aquilo não ocorresse. Então, como ela negligenciou, ela consequentemente pode ser culpada, e aí entra tudo isso que a Natália muito bem falou aqui antes de mim, sobre a questão de responsabilidade objetiva e subjetiva. Para além disso, ainda existe a questão do caso fortuito, né? Uma força maior, Perfeito, evento eu ia levantar isso. da natureza que você não tem como prever. Aí, nesses casos, por exemplo, na responsabilidade civil, por exemplo, entre particulares, isso, por exemplo, o Código Civil afasta. Ele diz, olha, você não tinha como prever, então você não tem que ser responsabilizado e indenizado por isso. Porque isso é uma coisa que fugiu àquela relação que você tinha. Numa relação privada, seria numa relação contratual. Numa relação como essa de ente público e sociedade ali individual de uma pessoa, seria outro tipo de relação, não contratual. Mas ambas são fenômenos da natureza que você não tem como prever. Só que aí volta aquilo que a gente falou. Quando você tem uma negligência, quando você não toma as atitudes necessárias, as medidas cabíveis para poder prevenir aquilo, aí sim você tem que ser responsabilizado e correto. Porque enquanto não houver responsabilização, e aí séria, e aí eu saio um pouco do que genericamente determina a lei e entra um pouco como eu acho que deveria ser para ser efetivo. Você deveria responsabilizar os prefeitos, porque aí o prefeito diz assim, eu não fiz porque o antigo que tinha que ter feito, eu tô assumindo agora. Só que o cara fica 4 anos no poder. Então isso vai acontecer, região serrana, se prepara, quando você achou, vai acontecer. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então deveria responsabilizar o prefeito da época, porque quando ele entrou ele já sabe, ele minimamente tem que estar preparado para saber qual é o histórico da região que ele vai administrar, quais são os problemas, quais são as vantagens, e para poder fazer os investimentos onde ele acha que são questões sensíveis e críticas dentro Isso aí daquele é uma município. questão que a gente acaba tendo um problema muito em função da conjuntura política e da maneira como o brasileiro claro, porque trabalha na política. Você acaba envolvendo questões políticas e por isso que Porque não tem fala assim, em 4 anos eu responsabilização. não entrego essa obra, Exatamente. eu não entrego essa infraestrutura aqui, E eu o não cara vou deixar nunca pro pensa próximo. pra frente porque ele Não, pensa na eleição. Inclusive, quando a gente colocou na pauta as chuvas do Rio, por um acaso, sempre depois que eu volto da academia, eu tomo café vendo o Fachel e a Silvana. Você adora... O Eu Fachel, adoro. ele tem um nicho, né? Pessoas que adoram ele. Eu gosto do Fachel. Se você for desse nicho também, vamos nos comunicar. E aí, quando a gente... agora a gente tá falando, né, de responsabilidade subjetiva, nesse caso, por omissão, responsabilidade subjetiva, que é a exceção da forma, né, como o Estado pode ser imputado ou não uma responsabilidade. A regra é objetiva, mas a gente aqui tá tratando da responsabilidade subjetiva por omissão. Aí, no caso, por omissão, por quê? Porque o Estado devia ter feito alguma coisa e não fez. É Estado, lá sendo falando de qualquer ente. No jornal, eu assistindo o Fachel, aí teve um representante político do estado do Rio de Janeiro falando que um bairro especificamente que alaga, ele tem... Aí, gente, entra uma área que eu não sei falar, porque eu sei de direito, essa parte eu não sei. É como se eles tivessem algumas ferramentas técnicas que conseguissem fazer com que uma área, que já é uma área propensa a alagamento, que ela não alagasse. E desses... Vou chamar de item porque eu não vou saber exatamente o nome. Se você estiver assistindo, você manda o nome pra mim, por favor. E desses 8 itens que tinham, era 8 ou 5, somente 2 funcionavam. Então, quando a gente fala aqui no Manda pro Jurídico sobre responsabilidade subjetiva por omissão, é só eu pegar e ligar a televisão de manhã e ver o Fachel, porque o Fachel tá falando isso também. Ele tá falando, cara, neste bairro especificamente, eu tinha que ter 5 itens especificados pelo poder público para poder drenar a água, e desses 5 só 2 funcionava. Isso é omissão. Então, se é omissão, eu posso imputar responsabilidade pelas pessoas que ali perderam o que elas tinham. Perfeito. Então, Fachel nos ajudando. Obrigado, Fachel. Inclusive, foi legal você falar essa questão de bairro, porque, por exemplo, eu moro na Lagoa. E a Lagoa, eu vi uma entrevista recente até do Erdo Paz, dizendo por que a Lagoa alaga tanto. E aí ele explicou porque a Lagoa está abaixo do nível do mar. Então, geograficamente, naturalmente, aquilo vai alagar mais. Só que assim... É impossível que a engenharia hoje em 2023 não consiga solucionar um problema desse. Até porque, vamos lá, Países Baixos todo abaixo do nível do mar e nem por isso tá todo mundo vivendo nadando. Morada indique em Países Baixos. Exatamente. Então, assim, óbvio que existe uma solução de engenharia para resolver os problemas. Aí volta no que a gente estava falando. Tem que investir em infraestrutura, tem que tomar planos de medidas concretas. Porque eu também que me incomoda muito no Rio, principalmente assim, porque é onde eu moro, mas isso é uma questão do Brasil inteiro. É que as obras começam, mas parece que elas não terminam. Já repararam isso? Sim, claro. Então, por exemplo, eles estão fazendo recapeamento da estrada da Zona Sul pra Barra. Estrada não, né? Da rua. Da Zona Sul pra Barra. Aí eles começam uma parte, aí não termina. Aí fica um desnível absurdo. Você passa de carro, você toma um solavanco. É pior que quebra-mola. É um negócio de maluco. Pra rasgar um pneu, um passe. E tem lugares que já recapeou
e tem um buraco, ou seja, o cara deixa um buraco e segue. Não tem. E aí eu lembro muito na época que eu morei na China, e era absurdo porque, assim, as obras lá não paravam. As obras eram contínuas e com isso elas terminavam muito rápido, entregavam à população o que aquela obra se propunha a entregar. E no Brasil a gente não vê isso, porque as obras parecem sempre infindáveis, parece que deixa o buraco de propósito pra ganhar um aditivo na licitação e conseguir tampar aquele buraco. É umas coisas meio de maluco, isso entendeu? que o Pedro tá falando, mais uma vez, agora nem precisa ver Fachal, pode ver o William Bonner também, se você se pautar pela programação da Globo. Quando a gente teve o maior escândalo de corrupção do Brasil e, eventualmente, do mundo, quem que estava envolvido? Quem que era o centro? Uma empresa de obra, O Debrecht. né? Em linhas gerais de obra, né? Tô simplificando, porque pode parecer que é um empreiteirinho ali que faz tua casa, mas é uma empresa de obra, não é? Sim. Não faz construção? Por que Faz. será, então? Será que é porque construção rentável, é uma né? boa forma de você conseguir, enfim, burlar o esquema? Então, talvez, né? Não sei, me parece. Assim, É o que E tá aí me é que eu parecendo. acho que é o ótimo. problema do TCU não ter poder de coerção. Porque todas as opiniões Verdade. do TCU, do TCM, do TCE, quem tem, sim, enfim, são meramente opinativas, né? opinativas, sim, Então o cara sim. bota ali, ó, por exemplo, a própria ciclovia do Rio de Janeiro aqui, pra quem é do Rio da Niemeyer, que caiu. caiu, tava tudo previsto lá Sim. no laudo dos caras. Só que aí não vincula, o cara não é obrigado a seguir o que o TCU manda, no TCM, no caso, manda. E aí, tipo, acontece o que aconteceu, ninguém foi responsabilizado, morreu uma pessoa. E eu acho que, assim, essas coisas, enquanto não houver a responsabilização do político que é o responsável por aquela determinada obra ou pela aquela determinada infraestrutura. Não digo pessoal, digo do cargo, né? Então hoje ele está prefeito, então sim, ele hoje, por exemplo, se fosse o Eduardo Paes, não estou falando que o Eduardo Paes tem que ser incriminado, mas assim, hoje o prefeito Eduardo Paes do Rio é Eduardo Paes. Se algo acontece na administração dele, por exemplo, uma chuva que alaga todo mundo, acontece alguma catástrofe, ele tem que ser responsabilizado. Por que você não tomou essa atitude preventiva? Você não sabe que essa época do ano chove muito no Rio de Janeiro? Quando você entrou, você já tá no governo, sei lá, 1 ano. Por que você não pesquisou sobre isso, não fez, não abriu uma licitação, não fez algum estudo sobre isso para poder melhorar essa questão de infraestrutura que é precária em vários lugares do Rio, por exemplo? Então eu acho que se não tiver uma proatividade do político em fazer, e se ele não fizer gerar prejuízo a terceiros, seja a população, seja uma pessoa individualmente, ele tem que ser responsabilizado pessoalmente. Ele o cargo, né, ali, quando ele estiver exercendo o cargo. Porque se não fizer isso, vai continuar do jeito que tá. Todo ano vai ter tragédia, todo ano vai morrer gente, todo ano vai perder casa. A menina mesmo que faz diária lá da minha casa, ela falou que a casa dela perdeu tudo. Caiu o muro, perdeu geladeira, perdeu fogão, perdeu tudo. Aí ganha um vale de R$3.000 do governo, você tem que pleitear lá, ficar chorando, tirando foto, pra pegar R$3.000. Às vezes R$3.000 nem cobre tudo. Não cobre. Não cobre. Entendeu? Claro que não cobre. E aí, como é que fica? Não, e outra, não só Você acha que o prefeito, no caso, era de Mesquita, terra preferida da Natália. Você acha que o prefeito de Mesquita vai ser responsabilizado? Não vai. Óbvio que não vai. Não só não cobre, como o que a gente tá falando, a responsabilidade subjetiva por omissão. Por que omissão? Porque nunca são utilizados os mecanismos para se coibir esse tipo de catástrofe, principalmente em determinadas áreas da cidade. Isso existem áreas que são mais privilegiadas, áreas que são menos privilegiadas. Regiões que pagam mais IPTU, regiões que pagam menos IPTU. Então, assim, R$3.000 não cobre, até porque ano que vem a gente vê esse mesmo tipo de problema. Só para arredondar também, fazer um combinado de artigos aqui. Eu citei para vocês o 37 com o parágrafo 6º, que fala sobre a responsabilização por danos morais e materiais. Mas, falando quem é o responsável, é o 30, inciso 8º, que responsabiliza o município para esse tipo de caso. Sendo assim, um combinado de 2 artigos para a gente chegar nessa conclusão que a gente está conversando aqui agora também, né? É importante Eu acho que, arrematar desse jeito. falando sobre essa questão que o Pedro falou sobre tempo de mandato e cumprimento de determinadas questões, um tema que a gente pode trazer que no Congresso voltou-se a discutir sobre impedir a reeleição presidencial. É um tema que a gente poderia falar, isso impacta ou não diretamente nessa questão de continuidade política ou não continuidade, os efeitos disso, se é bom, se é ruim. Em regra, a Constituição de 88 era assim, né? Aí mudou-se no FHC. Foi Fernando Henrique. Fernando Henrique. 98 para 2000, É. de 98 para 94 para 98. É porque Ele o foi Fernando reeleito, né? O Fernando sim, Henrique, mas no mandato de 94 a 98 mudou para 94 o Fernando Henrique 2002, implementou o isso. Plano Real. Quando ele implementou o Plano Real, ele salvou o Brasil. Ele tava com muita E credibilidade aí, nesse quando ele momento. Aí ele salvou o mandou a Brasil, emendona ele deu lá. essa cartada pra trazer a Se reeleição. mantendo Pegou o time a favor dele. Mas eu quero falar uma coisa, eu gosto do Fernando Henrique Cardoso.
Gosto dele. E aí, só complementando pra gente finalizar esse assunto, que eu acho que já rendeu bastante. Essa semana o STJ, nos temas, né? O STJ, ele lança temas de assuntos que tiveram alguma repercussão dentro do tribunal. Que Bem foram legal julgamentos isso. lá. É bem legal Essa mesmo, esse coleção. informativo. Pra quem é advogado, se inscreve lá que eles mandam pro seu e-mail. Puxa. E aí teve o sobre o TAC de Brumadinho, que também foi uma catástrofe em Sim. Minas, né? Você vê, todos os estados do Brasil tem, Tem né? uma história. Estado, Rio, em Petrópolis, Brumadinho em Minas, Blumenau em Santa Catarina, sempre aquilo ali é uma bacia, né? Enche de água o tempo inteiro. E aí, o TAC, a decisão que estava no STJ foi da viabilidade da execução individual do TAC. Porque o TAC tinha que ser feito pela entidade, tinha toda uma burocracia. Então agora o STJ determinou que é possível você executar o TAC pessoalmente sobre o seu interesse pessoal, fazer acordo. E a Defensoria Pública que fez esse acordo com uma pessoa, inclusive para pagamento extrajudicial, nesse caso concreto. Porque são 270 pessoas faleceram nesse evento, então a gente tem 270 famílias pleiteando eventualmente uma indenização, se a gente puder chamar dessa forma, não judicialmente, mas né, para além da lógica jurídica. Aí eu acredito que esse assunto tá bem... Antes da gente finalizar, eu quero vogar pra vocês. Quero saber o que vocês pensam sobre isso. Qual a opinião de vocês? Vocês entendem essa base argumentativa de caso fortuito ou força maior no caso de chuvas no tocante à responsabilização do município? Eu entendo que não, pelo que a gente conversou aqui, entendemos que não também, em função da negligência. Não há como ter caso fortuito ou força maior em situações de negligência da prefeitura, correto? Não tem como se excusar, né? Isso, exato. Você tem como responsabilizar. Responsabilidade subjetiva por ação ou omissão. A prefeitura fez alguma coisa, prefeitura, estado ou união, fez alguma coisa ou deixou de fazer. Se tomou as medidas legais cabíveis pra tentar sanar aquilo, pra conter aquele... Os melhores esforços nesse Exatamente. sentido. Aí né? beleza, senão... Então, temos aqui um martelo batido no manda. Temos. Aqui no nosso pleno da nossa mesa aqui tá decidido por unanimidade. Agora falando em martelo batido, falando em julgamento, teve um caso aqui que tá acontecendo que rememora um episódio antigo nosso, episódio número 5 do Manda Pro Jurídico. Sabe qual episódio eu tô falando, Pedro? Sei. No primeiro estúdio que a gente gravou o podcast. Inclusive, um grande abraço pro Ian, É isso. nosso primeiro parceiro aqui em estúdios. Você não vai ser esquecido, porque pra quem gosta de basquete, segue lá Basquete Talks, conteúdo de primeira qualidade no tocante a esse esporte. Mas o episódio que eu tô querendo falar é o do golpista do Tinder, que foi um episódio que rendeu bastante naquele momento. A gente teve uns bons feedbacks, que é digamos assim, uma construção, né, de uma conduta que hoje em dia a gente chama de estelionato sentimental aqui no Brasil. Natália. Engraçado, eu tava assistindo esse fim de semana a 4ª temporada de True Detective. Eu quero E aí ver. só lançou até o 2º episódio. Aí eu fui assistir o 2º episódio. Então eu vou esperar. E tem uma pequena partezinha do 2º episódio que me lembrou esse nosso episódio, porque o cara, ele fala assim, ele fala pra Judy Foster, que é a personagem lá, tipo uma delegada. Ele, eu tenho uma namorada e ela vai vir pra cá. E aí corta a cena, ele falando com a namorada, e ela, nossa, eu quero ir, mas eu tô muito preocupado com a minha mãe. Aí ele, não, eu te mando dinheiro. Eu achei interessante que a série já tá abordando o nosso famoso estelionato sentimental. É engraçado porque é uma coisa que, assim, eu tendo a acreditar que sempre existiu, porque... De alguma forma, né? De alguma forma. Quando se lida com golpe, né? Um estelionato, usando elementos afetivos, sim, sempre cara, existiu, com certeza. nunca houve impedimento disso acontecer. Com certeza. Basta a maldade humana, assim, né? Pra poder tomar uma atitude nesse sentido. E tá acontecendo dessa questão ficar cada vez mais latente no nosso ordenamento jurídico. Tanto que temos um julgado, que a gente vai botar um número aqui pra vocês na descrição. Ju, por favor, não esquece de botar o número do julgado, tá no roteiro. E aí, o que aconteceu, cara? Basicamente, o rapaz, e em regra, né, a maioria das vezes são homens que são estelionatários sobre as mulheres, convenceu a vítima, né, a fazer uma venda do seu apartamento para que eles pudessem fazer uma casa de veraneio para locação, fazer investimento e fazer uma viagenzinha lá de vez em quando. É como se eu e a Natália estivéssemos nos envolvendo, convencesse ela a vender e falar, Natália, vende esse apartamento aí, vamos fazer uma casa em Saquarema. Um negócio desse. Posteriormente, a vítima fez a venda do imóvel e transferiu
dois depósitos, um valor de 10 mil reais e um de 84 mil reais. Tá falando de 94 mil reais, é uma baita grana pra pessoa. E uma vez feito isso, o rapaz sumiu do mapa. E aí tá configurado o estelionato sentimental, claro, evidente, né? Assim, o estelionato, gente, que já é um crime que existe no Código Penal, famoso 171, Famoso virou 171. Virou até forma gíria agora. de tratamento. O cara é 7. O famoso 171 é você fazer com que alguém tome uma decisão em relação a algo com base em uma realidade distorcida. Não é aquilo que se passa exatamente. Não é com base na realidade, né? É um estelionato e a gente tem o sentimental, porque a pessoa tá no auge da vulnerabilidade dela, ela tá apaixonada, né? Enfim, pessoas apaixonadas fazem loucuras, todos nós sabemos, quem nunca foi apaixonado. Mas se você tá apaixonada, gata, e o boy te pediu Pix, não faz o Pix. Olha, você faz qualquer coisa, você manda direct, você manda frase tosca no WhatsApp, mas o Pix você não faz. Manda letra de pagode. Manda letra de pagode, você não manda do Rodriguinho, porque não estamos prestigiando o Rodriguinho. Eu, particularmente, não estou prestigiando o Rodriguinho. Mas manda do Belo, do Tiaguinho, manda da Ludmilla, gosto muito. Mas não manda o Pix. Não manda o Pix, complicado. porque as pessoas, elas usam formas de nos extorquir, e eu acho que os meios digitais, e isso foi interessante do golpe do Tinder, dessa série que a gente trouxe nesse 5º episódio do Manda Pro Jurídico, é porque ele mostra, nesse caso especificamente, o desenvolvimento era muito sofisticado. O cara era muito sofisticado na forma como ele cometeu o crime. Sim. O que nesse caso aqui é também, mas ele é como se ele tivesse uma série de ações e já tivesse feito isso com uma série de mulheres. Mulheres que se endividam, mulheres que emprestam cartão de crédito e se enrolam. Isso é uma coisa razoavelmente comum. Não é aqui o lugar do Manda Pro Jurídico, não estou aqui nesta figura, estou aqui como advogado para tratar sobre isso, mas a gente tem questões sociais que fazem com que, sociais e culturais, que fazem com que mulheres sejam um maior alvo desse tipo de crime. Principalmente mulheres e no golpe do Tinder fala principalmente isso. mulheres mais velhas. No próprio golpe do Tinder fala isso, da construção do príncipe encantado, etc. Sim, exatamente. Principalmente mulheres mais velhas, que são mulheres mais suscetíveis, que podem ser mulheres que estão mais dispostas e mais fragilizadas quando encontram uma relação. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com a forma que a gente se relaciona e não faz o Pix, porque o Banco Central ele não vai devolver. E vai ser complicado. Essa pessoa aqui, enfim, infelizmente, será que ela vai reaver esses 94 mil dela? Qual a chance, né? É complicado. O que acontece nesse caso é que dá pra se ter duas soluções pra isso, né? Tanto na civil quanto na criminal. A civil, eu tô buscando soluções, a verdade é essa. Na civil vai ser uma ação de danos morais e materiais pra que seja indenizado. E na ação criminal vai entrar no 171 do Código Penal, que vai ter uma reclusão de 5 anos até 5 anos e multa. Nesse caso aqui, eu nem sei. Mas existem muitos casos em que Pelo as pessoas que parece, o processo elas nem se conhecem fisicamente, elas só se conhecem no meio digital, o que facilita muito mais ainda a execução do crime, porque você não consegue nem chegar a uma pessoa de fato, a um CPF, a um nome. Tem um CEP você não consegue vincular, pessoa. porque foi completamente digital. Hoje em dia, quantas vezes a gente não vê esse tipo de noticiário? Coisas até que viram chacotas na internet, situações esdrúxulas, tipo a fulana namorava com aí bota uma pessoa famosa, que utilizava a imagem de uma pessoa famosa, que na verdade ela se desconectava daquilo. É muito perigoso, é muito triste, eu acho que... Mas eu acho interessante que o nosso direito penal se desenvolveu a ponto de conseguir tipificar, ou seja, de conseguir dar um nome, uma evolução, caracterização né? penal para esse acontecimento. É um nome até recente, né? De 2000, tem 11 anos, né? Isso. Eu lembrei, ouvindo esse caso, eu lembrei de um recente que também envolve um estelionato e de forma que mexa com os sentimentos das pessoas. Casamento. Não. De um cara que ele tinha uma cafeteria e ele criou um perfil no Tinder pra poder marcar encontros no restaurante, na cafeteria dele. Eu vi isso. Eu vi isso. E aí ele marcava e falava, pô, já pede o cafezinho, pede o bolinho, o bolinho que é bom pra caramba. E aí as pessoas iam,
Ficava esperando a pessoa que nunca ia chegar, porque era um perfil criado só pra isso, consumiu na cafeteria, a cafeteria deu uma bombada, e aí, naturalmente, uma hora descobriram que o cara fazia isso falsamente pra marcar falsos encontros pra que movimentasse a cafeteria dele. Ele achava que tava marcando date e ia consumir na cafeteria dele. É pior, ele dava o bolo, o pessoal comia. Caramba. E ele indicava as coisas do cardápio. Ó, já fui aí, compra o cappuccino que é top. Aí o cara ia lá e ficava uma hora. Faz aí, pede um Floresta Negra pra mim aí, Num por dado favor. momento ele mandava mensagem desmarcando, dizendo que teve algum contratempo. A Ele pessoa tava foi no caixa embora. esperando. E a pessoa foi embora e ele tava lá recebendo dinheiro Pix da galera. Que absurdo, cara. Você sabe que isso é interessante, assim? Não, especificamente isso chega a ser engraçado. É, E aí porque é um estelionato de baixo teu financeiro. E você chega a pensar assim, cara, como o cara desenvolveu uma estratégia de marketing pro próprio negócio com base em algum aplicativo, Captação. um O Tinder, alguma brasileiro é coisa muito assim. criativo, né, nessas horas, né? Mas hoje em dia, essa forma, como eu acredito que muitas pessoas estão criando um primeiro contato, tipo plataformas de meios de relacionamento, muitas novas relações jurídicas nascem a partir disso, né? Muitas Sim. novas relações jurídicas. Inclusive, existe responsabilização da plataforma, porque se eu crio um perfil que não sou eu, atrelado a um e-mail falso, que vai ter que ser rastreado por IP, e eu cometo um crime, eu consigo chamar essa plataforma, se eu tiver conhecido e as conversas tiverem sido na plataforma, eu vou conseguir chamar, a plataforma ela vai conseguir usar a lei de proteção de dados e eventualmente me dizer de onde veio aquela pessoa, dado que a foto não vai ser real, o nome não vai ser real, o e-mail não vai ser um e-mail real. Você começa a criar outras questões Sim. jurídicas com base nisso. Eu acho até que, não sei se foi o Tinder. Quais seriam os outros? Tinder, Happn, né? Happn. Inner Circle. Inner Circle. Eu não sei se Até agora... aquele Bumble também feminino. Bumble, eu não sei se foi Inner Circle ou Tinder, que acabou de contratar uma nova CEO. Eu acho que é o Tinder. É o Tinder, Acho que é o né? Tinder. Acabou de contratar uma mulher, que é a nova CEO do Tinder. Eu acho que pra trazer um novo olhar. Porque é um pouco complexo. Eu acho um negócio um pouco complexo. Inclusive, dentro dos assuntos do STJ que saíram nessa semana, um deles era da responsabilização desses marketplaces sobre venda de produto falso. Ou de origem duvidosa, vamos dizer assim. E aí o STJ entendeu que eles não têm responsabilidade, porque eles não têm como fiscalizar se o produto que ali está sendo vendido é original ou se não é original, a grosso Mas modo. é diferente. Não, eu sei que é diferente, mas assim, a responsabilização, ela tem que ser entendida caso a caso. Nesse caso também, com certeza o Tinder não vai liberar o profile da Não pessoa vai, se não que é a tiver uma mesma ordem situação que judicial. acontece com o E Uber. mesmo que tiver, às vezes vai ser discutido, porque o Facebook já teve questões como essa. Que as pessoas quiseram, que por determinação judicial, quiseram que fosse fornecido dados da pessoa, e o Facebook conseguiu manter e não fornecer. O Uber o tempo inteiro você vê, Facebook Meta, né, você vê pontos nesse sentido. Mas é um questionamento, Se a empresa cumpre a Lei Geral de Proteção de Dados, seja no Brasil ou seja em algum país do mundo que ela esteja sediada, então ela eventualmente tem os dados desse usuário. Esse usuário comete um crime tipificado naquele país. Será que eu consigo envolver? É um ponto. Acho que é um pouco diferente dessa questão, porque o marketplace, ele é uma função de meio. Ele só tá ali falando, pegando o consumidor e o cara que vende. Realmente, eu acho que realmente é mais difícil. Acho mais fácil você excluir a responsabilidade do que a empresa em si. Nesse caso também é de meio, né? Porque você tá linkando duas pessoas, você não tá Não, fazendo porque o cara o encontro entre você. Não, mas porque o cara se cadastra na plataforma dela. É diferente essa pessoa ali, só se cadastra como uma pessoa jurídica. Aí o que ela vende? Se você compra um iPhone e ela te manda uma pedra, Não, ela pode como usar o é que iPhone, mas pode ser falso. como é que o Mercado Entendeu? Livre vai... Como é que o mercado ele vai saber se o iPhone é falso ou não? O ponto é esse. Exatamente, como é que ele vai fiscalizar? Mas agora Então, o usuário como é que não o se Como é que o Tinder vai saber se o cara é falso ou não? Ele cria o perfil lá dele, não vai saber se é falso. É a mesma coisa, o mesmo princípio. Quando você faz uma... Eu vou falar uma coisa que parece que é brincadeira, mas eu nunca fiz uma conta no Tinder. Mas quando você não vincula um CPF? Não. Não. Só foto seu nome. Você não bota. Tanto você é que não o bota golpista do nada. Tinder botava Põe teu foto e-mail, editada. põe teu Facebook, de repente, É. uma rede social. Tanto é que o se você golpista do quiser- Tinder botava foto editada com um cara que era bilionário e não era pai dele. Não, a foto, beleza, mas você não Não. anexa um CPF, Não. você não anexa nada. Não. Nada. Você bota Era o só que, uma era, atualização agora. era que o Elon Musk queria fazer. Era o que o Elon Musk No queria meu fazer. tempo, era só um username e um e-mail, Rodriguinho 234 e vambora. Não, o Rodriguinho vai ser cancelado aí, vai me vincular o rapaz E aí. vida
Vida que coitado. segue. Era- Entendi. era- Eu achei era que você tinha inclusive- que colocar um não, CPF. nada. Você colava um CPF. Era inclusive o que o Elon Musk queria fazer no Twitter quando ele quis botar pra não ter os perfis falsos. Ele queria atrelar um Ele CPF. queria atrelar um CPF pra poder Alguma você coisa saber nada, exatamente né? quem é que estava aqui e você conseguir detectar. Pra quem quiser entender um pouco na prática, esse evento- www.innercircle. Não, é um doc que eu vi, que é relacionado ao jogador de futebol americano, visto que eu gosto muito de esporte, vocês sabem disso, vocês que nos ouvem, que é da série Untold, da Netflix, que é A Garota que Nunca Existiu. De um jogador que só foi catfished, né? Sofreu catfish lá, e explica aí a para tomar umas proporções, assim, assustadoras, porque o moleque começa a jogar muito bem, vai pra liga profissional, todo mundo conhece ele, e tem uma namorada que nunca existiu. Aí, no final da vida dele, ele tava jogando no time, jogando bem pra caramba. E o narrador sempre falava, aquela história, que ele foi catfished e tal. Cara, engraçado, você falou esse negócio da garota que nunca Complicado. existiu. Esses dias eu tava vendo a Band tá transmitindo os jogos do Flamengo. Então tu acaba vendo um pouquinho antes e um pouquinho depois pra tu ficar ali no timing do jogo, né? O pré-jogo. E aí tava tendo uma reportagem na Band de uma menina, porque assim, hoje em dia você é extremamente influenciado, essa geração principalmente mais nova, por pessoas que você vê na internet. Então Vem você aqui vê, se sei lá, defender, Ju. você tem um modelo de corpo, um modelo de beleza, claro. que é muito característico de Pesado redes, isso, redes sociais, e é bem forte essa inserção, essa cultuação. Menos pro Rodriguinho, mas enfim. Aí O Rodriguinho pode. Ele pode julgar os outros. Mas ele... Mas enfim, brincadeiras à parte, o que aconteceu? Eles chamaram uma menina, eu acho que ela tinha 17, 19 anos, agora não me lembro. Mas 17, 19 anos. E aí falou, o que você acha? Não, essa menina tem o corpo perfeito e tal. E aí a garota que nunca existiu me lembrou isso, porque a menina que ela julgava ter o corpo perfeito não existia. Ela era criada por inteligência artificial. isso tá rolando. É. Não sei que você falou que tá muito. tendo OnlyFans de mulheres criadas em Sim, inteligência artificial. Exatamente. E aí é bizarro porque, assim, o padrão de beleza, na verdade, não existe, porque aquela pessoa não existe. Então é um padrão, tipo, meramente É criado. uma boneca, é uma Barbie, é uma... Então Enfim, nunca você vai Suzy, sei conseguir lá. atingir algo que é perfeitamente criado pela inteligência artificial dentro dos critérios, obviamente, pré-estabelecidos. Só pra fechar o assunto que a gente tava falando, sobre marketplace, sobre essas coisas, Claro. também isso é uma decisão recente, mas aí não foi no STJ, foi num tribunal, que eu não me lembro agora qual que foi exatamente, eu acho que foi em São Paulo, quase certeza que foi em São Paulo, da pessoa que conseguiu citar outra pelo iFood. Nossa, legal, Ela não pediu vi pra isso. intimar o iFood a fornecer o endereço que estava cadastrado, o iFood Rapaz. forneceu e ela conseguiu a decisão e ela conseguiu citar o cara pelo endereço que estava cadastrado no iFood. Isso aí é uma coisa que só advogado pensa. Isso é verdade. E advogado bom, e era uma Advogado mulher. bom. Ela mandou muito bem nesse, Isso é verdade. nesse caso. É porque na época que E assim, o juiz também foi. Eu gostei do juiz que abriu a cabeça pra possibilidade da efetividade Da da criatividade situação. da Na pessoa. época que eu lidava muito mais com o judiciário, com um judiciário de volume, a gente, né, na época, sei lá, 10 anos atrás, 8 anos atrás, sei lá, você oficiava um monte de órgão pra conseguir um endereço. Então, ou seja, ela pegou esta lógica de oficiar um monte de órgão, o Pedro com certeza deve ter vivido muito isso também, e pegou e ela foi, num aplicativo específico que o cara necessariamente tem que dar o endereço dele, em regra, o endereço que ele utiliza. E ele tá usando ali, porque ele tá comendo, né? Você aí morre de fome. Exatamente o endereço que ele utiliza. É, Não, bem interessante. achei bem legal não, esse bem decisão. interessante. Tomara que isso se expanda, Fica que a os juízes dica, entendam galera. que isso é algo como válido e não tentem barreirar esse tipo de medida, né? Efetiva. A advocacia agradece e o cliente também agradece, né? Sim, Sim. claro. Ju- E a Mas justiça, né? justiça, exato. Você vai Mas eu acho entregar que o provimento judicial Em ali. regra, eu acho que a magistratura ela é pró a efetividade judicial nesse sentido, entendeu? Se você tá buscando uma citação, uma intimação, se você tá buscando um executado. Acho, A única coisa que você falando nisso que eu acho que evoluiu, de certa forma, é porque nesses ofícios que você pode fazer pra intimar ou citar alguma parte. Você lembra disso? Aquela oficiada que Lembro. oficiava Caramba. 1000 Inclusive, eu tive um órgãos? agora que a gente não tá achando uma devedora lá de um cliente nosso. E aí foi engraçado, porque a gente recolheu a grerge, e aí, dentro dos que a gente pensou, foi pedido pra citar componente de telefone, né? Sim, aquela coisa que a Aí, gente fazia beleza, foi. antigamente. E aí o juiz informou que num caso desse, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele não tem mais convênio com a Oi e com a Claro. Então, se você fizer o pedido para, por exemplo, a Claro ou a Oi fornecer o dado do cliente, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, não tem o convênio, você não consegue fazer essa oficiação. Você consegue para Vivo, você consegue para TIM, você consegue para outros. Mas Oi e Claro não tem mais convênio, com isso você não consegue mandar intimar. Então já fica a dica aí. Isso que eu ia falar. Você conseguiu outro Pix aqui pro pai. Não, ou simplesmente não contrate Oi, claro. Vai nas outras que fica mais Ou fácil. simplesmente vai Mais direto no fácil. iFood, gente. iFood iFood, Rappi. iFood eu vou tentar ainda. Ou é iFood ou é Rappi. Ou é um outro. Hoje em dia, o futuro tá aí.
A verdade é essa. Mas voltando ao papo da advocacia, que eu tentei fazer o gancho, mas vocês estenderam e tudo certo, porque o importante é o conteúdo, eu ia puxar pro nosso tema final da pauta, que é falar sobre a advocacia também. Ah, isso é legal. Afinal de contas, saiu. Inclusive, acho que foi no Migalhas, né? Um portal que a gente usa como fonte aqui, uma baita fonte também de notícias. A média salarial da advocacia. O piso, como é que tá essa questão no apanhado nacional. Aí eu te faço a pergunta, Pedro, você, um cara que tá sem a pauta aqui pra ver ao vivo. Qual é o maior piso da advocacia no Brasil? Maior piso da Levando em advocacia. consideração que a pergunta dele é estadual, tá, gente? A gente Isso, tem perfeito. 26 estados, mais um DF, que regularam por lei o piso de 20 ou 40 horas. Exatamente. Alguns são definidos por lei, outros foram sugeridos. Outros simplesmente não têm esse número. Se houvesse lógica, e que a gente sabe que não tem, Não tem porque são legislações estaduais É e cada estado é loucura. uma Falando de Brasil, meu parceiro. Aqui Se houvesse lógica, deveria ser pelo custo de vida do Estado, Ah, proporcionalmente. Então, se um Estado tem um maior custo de vida, consequentemente, seu piso salarial deveria estar par e par com o seu custo de vida dentro do seu Estado. Para de colar, que saiba onde tá vendo aqui. Não, pô, tô sem óculos, relaxa. Então, assim, nesse sentido, os maiores custos de vida, pelo último levantamento que foi feito, seria o Rio de Janeiro, por exemplo, seria o dos maiores custos de vida. Depois São Paulo, muito perto, mas ainda assim, um pouco menor o custo de vida em São Paulo do que no Rio de Janeiro. Então seria Rio de Janeiro. Mas não deve ser o Rio de Janeiro. Eu vou no extremo. Ou eu botaria um estado no sul, tipo Rio Grande do Sul, ou eu botaria no norte, tipo, sei lá, Pará. Não é o Pará, mas você foi bem no chute, porque estamos falando de Roraima. Roraima. Roraima, pra quem trabalha 8 horas semanais ou 40 semanais, estamos falando de R$ 8.432. Você, advogado de Roraima, tá ganhando 8 conto por mês ou tá aí querendo Detalhe, processar o isso teu aqui- governador? Gente, Isso aqui é lei, tá? Isso aqui é lei. Esse é definido por lei, o de Roraima. Comenta aqui pra gente, tá ganhando Mas- os 8 conto ou mais ou tá Mas aí pelejando? Pra responder essa pergunta, você tem que ser dedicação exclusiva, 40 horas semanais e contratado como advogado. Porque, por exemplo, o que muitas empresas fazem, Analista. contrata como analista. Então, eu sou, digamos assim, engenheira. E engenheiro também tem um piso alto. Eu acho que engenheiro no Rio de Janeiro tem um piso de 8, 9 mil. É um bom salário. E aí, é um bom salário já. E você é contratado como analista, porque a empresa não te paga o piso. Exatamente, não vincula a categoria. A categoria, exatamente. Agora, o advogado tem uma questão, que é uma questão relevante. O advogado, para ele atuar, ele precisa estar vinculado ao OAB e precisa pagar anuidade. Boa anuidade. Então, uma Inclusive- bela anuidade. E aí, muitas vezes, Paguei quando você é contratado como uma semana. dedicação exclusiva, você tem que atuar como advogado necessariamente, porque muitas vezes você vai precisar se colocar na figura de advogado, Claro. assinar como advogado. E aí, a empresa não paga, algumas empresas pagam, mas muitas não pagam, como um benefício, claro, isso não é uma obrigação da empresa, não pagam como benefício a anuidade. Então, você às vezes não cumpre nenhum piso, não dá um benefício da anuidade. É complicado. Eu acho que assim, o problema... Eu falei igual o Rogerinho do Choque de Cultura. Complicado. É complicado. Eu acho que no Brasil existe a diferença sempre da teoria pra prática, né? No direito isso é praticamente em tudo. Ah, E, cara, assim, você estabeleceu o piso salarial. Se na prática o advogado vai aceitar, por exemplo, cargo de analista pra não ter que receber O mercado com coisa. fala, né? Se o mercado vai falar, não é, assim, se o cara vai aceitar, se ninguém vai falar nada, se a OAB mesmo não vai fiscalizar, por exemplo, Não vai. fazer ali, afinal de contas, tem um artigo específico do Estatuto da OAB, agora não vou lembrar de cabeça, que ela fala que ela tem o dever de velar pela advocacia, pelos profissionais, pelo ensino jurídico, várias questões ali que se a OAB efetivamente tivesse ali, ó, de olho nessa pauta para efetivamente ajudar a advocacia, fortalecer a advocacia, ela teria essa ingerência para fazer. Mas aí, Pará não, Roraima. E aí, Roraima? A OAB-RO ela tá fiscalizando isso? tá fiscalizando as empresas ou tá deixando de ser subcontratado? Manda aí pra gente aqui embaixo. Mas sabe o que também me causa um pouco de tristeza quando eu vejo os valores? Principalmente quando a gente tá falando de 20 horas semanais, os valores, eles são valores baixos, que não são valores Conta no Rio. compatíveis. No Rio, na verdade, é sugerido. É sugerido, nem não por tem. lei, como É. a gente já imaginaria. Mas aí... Para sociedades. Ah, que isso? com- A Lerge não fez uma lei? Para sociedades com até 15 advogados, estamos falando de R$ 3.900. Sociedades com mais de 15, 4.100. Caralho, Mas aí, isso é tipo 2 salários mínimos só praticamente. pra eu concluir o que eu tava falando, qual que é o ponto? Surreal. Quando você tá falando de 20 horas semanais e você tá falando dos estados, aqui você tem uma média de R$ 2.000.
20 É horas uma semanais, média de R$2.000. Óbvio que tem alguns Absurdo. que são 4, alguns que são 3, alguns que são menos de R$1.000, mas você tem uma média de R$2.000. Menos de R$1.000? Tem um que é menos Cai menos do salário R$1.000. mínimo? Nem É. pode, né? Tem Tem 1.800. então, menos de... Ah, não, perdão, menos de R$2.000. Ah, tá. Desculpa, menos Nem de R$2.000. poderia, né? Abaixo do mínimo. Mas você tá falando de uma anuidade, de uma média de 1.000, né? Depende do estado, mas uma média de R$1.000 anuidade pra você criar um piso salarial de 20 horas de serviço prestado. De 2 a 4, Só pra você ver, muito baixo. esse sugerido aí do Rio, a unidade no Rio é hoje na casa de mais de R$1.500. Se o cara tem um sugerido de 3, ele vai pegar metade do salário dele em determinado mês pra pagar só a unidade, só pra ele poder Com trabalhar. 24 horas. Bem... Aí ele vai ter que se sustentar no Rio com 1.500 pratos, tipo um salário mínimo. Esse aí vai ter que rebolar, esse aí vai ter que fazer mágica pra sobreviver. Isso aí, infelizmente, é o nosso cenário também. E você, que tá aí do outro lado nos ouvindo ou nos vendo, por que não? O que vocês acham sobre isso? Você acha que a gente deveria repensar essa forma? Você acha que tem que ser definido por lei, como é em alguns estados? Sugerido, como é em outros? Ou o mercado fala como, apesar de ter a lei e as sugestões, tem sido na prática? Comenta aqui, fala com a gente, porque, como vocês sabem, toda interação é muito mais que bem-vinda. Pedro Nath, mais algum ponto a declarar aqui? Alguma coisa que vocês queiram levantar? Acho que Não, declara encerrado o está episódio. entregue. Eu acho que foi bem hoje, foi bastante diverso, muito conteúdo Foi. e... Energia lá em cima, energia lá em alegria, cima. alegria. Começou pressão baixa, mas terminou com a energia lá em cima. Exatamente, continuamos o nosso começo de 2024 muito bem aqui no Manda Pro Jurídico e, como vocês já sabem, para qualquer outra dúvida, Manda Pro Jurídico. Valeu, um grande abraço e até semana que vem.